Olá, eu sou o Gui e você está no Casal dos Jogos. Hoje para aprender mais um vídeo de regras e hoje eu vou ensinar para vocês como é que se joga Matrioshka. Matrioshka, sei lá, eu não sei falar a pronúncia certa, eu vou falar Matrioshka. O jogo da Grok Games de Sérgio Halaban. Um jogo bem rapidinho de 15 a 20 minutos aí que dá para ser jogado em 3 a 5 jogadores. Lembrando que se você está pensando em comprar um novo jogo, vá lá na nossa loja parceira Taverna Real e fale com o taverneiro, tá? Link na descrição. Muito bem, sem muita enrolação, vamos então aprender a jogar Matrioshka. Em Matrioshka nós somos colecionadores de bonecas russas, então estamos procurando modelos raros pelo mundo aí, todos os seus tamanhos para completar nossas coleçãozinhas, tá? Vamos ver como é que funciona então, começando com a preparação do jogo. A preparação do jogo é bem simples, a primeira coisa que você vai fazer é distribuir uma carta dessa para cada jogador. Tá, uma carta de referência. Depois nós vamos pegar todas as cartas das bonecas russas aqui, das matrioshkas. E o jogo ele possui vários conjuntinhos. Ó. Cada conjunto tem cartas de 1 a 7. Então aqui o conjuntinho amarelo, você vai ter cartas de 1, que é o menorzinho, até o 7, que é o maior. Lembrando que são bonecas russas, né? Você vai encaixando uma na outra. Se você estiver jogando em 5 jogadores, você vai usar todas as cartas. Agora, se você estiver jogando em 4 jogadores, você tem que remover 2 conjuntos, tá? Por exemplo, poderia remover todo esse conjunto aqui e esse aqui, por exemplo. E em 3 jogadores, que é a preparação que eu vou fazer aqui, nós vamos remover 4 conjuntos, tá? Então eu vou remover esses 4 aqui e as demais nós vamos embaralhar todas elas e distribuir 6 cartas para cada jogador. Uma curiosidade aqui, cada conjuntinho é relacionada a uma figura importante, né? Uma figura feminina importante na história. E aqui tem a sua historinha atrás do manual. Bem legal para você dar uma conferida lá. Muito bem, removido então aqui os sets. Vou embaralhar todas as demais. A diferença na quantidade de jogadores, a única coisa que muda realmente é a preparação, tá? A quantidade de cartas que você vai usar. O restante do jogo é igual. Então, como eu falei, vamos embaralhar e distribuir 6 cartas para cada jogador. E então todos os jogadores eles vão olhar a sua mão, tá? E como na preparação ainda eles vão escolher 2 cartas para exibir, ou seja, colocar na sua frente, tá? E aqui vai uma coisa interessante quando você for exibir as cartas. O jogo recomenda que você faça isso, então se você colocar, por exemplo, 2 tipos diferentes, você coloca um em cada linha, tá? E que você tenha na sua mente assim mais ou menos uma área de 1 a 7 para você colocar as cartas. Então a minha carta número 1, ela viria aqui no começo, e essa daqui, ó, é a carta número 4, então eu poderia botá-la aqui mais ou menos. Se eu botasse uma carta 7, seria aqui, ó, mais ou menos. Então só para você ter os jogadores visualizarem melhor, né, o número das cartas e os buracos ali que você tem ou não. Se você tiver cartas em sequência ou da mesma cor, vamos supor que eu vim com essas duas aqui, ó, e eu queria colocar elas na mesma, eu quero exibir elas, então eu posso colocar elas aqui mais ou menos na área 5 e 6, eu coloco uma do lado da outra, né, porque tá em sequência. Agora, por exemplo, se fosse o 2 e 4, eu poderia pôr o 2 aqui, ó, o 4 mais aqui, deixando um espaço pro 3. Enfim, você vai montar a área na sua frente de acordo com um tipo, né, em cada linha, e aí você distribui as cartas ali mais ou menos nos seus respectivos lugares, né, pensando nos números de 1 a 7. No caso, se eu colocasse 2 números iguais, só que de 2 tipos, eu colocaria assim, ó, uma em cima da outra. E essa fase, primeiro, todos os jogadores vão escolher as cartas que vão baixar, deixar virado para baixo. Depois que todo mundo escolher, aí você vira e monta aqui dessa forma, para não influenciar a decisão dos outros jogadores. Beleza? Feito isso aqui, ó, todo mundo fez a sua etapa, né, tá exibindo 2 cartas, nós estamos prontos para começar. Então você vai escolher o jogador inicial e nós vamos iniciar então a primeira rodada. O jogo é jogado em 4 rodadas, cada rodada possui 3 fases. A primeira fase é a compra de cartas, tá? Então todos os jogadores, começando pelo jogador inicial, vamos supor que eu sou aqui o jogador inicial, vou comprar 2 cartas novas, tá? Eu vou colocar na minha mão. Então todos os outros jogadores também vão comprar 2 cartas e essa é a primeira fase, a compra de cartas. Agora nós vamos para a segunda fase, que é a fase de troca de cartas, tá? E aqui é uma fase bem interessante, onde cada jogador ele vai realizar essa fase uma vez, ou seja, vai ser o líder ali da troca, você já vai entender como isso funciona. Olhando aqui a minha mão, eu vou escolher uma das cartas para mim oferecer para troca. E aí eu posso me basear na coleção dos outros jogadores, o que eles estão exibindo, porque eu tenho uma ideia, uma noção do que eles querem, né? Então, dá um exemplo aqui. Eu tenho a carta vermelha de 7, esse jogador ele tem a 6 vermelha. Então ele provavelmente vai querer a 7, né, para montar o seu conjuntinho ali, para fazer mais pontos no final. Vocês já vão entender a pontuação. Então eu posso me basear nisso e falar, ó, gente, eu vou oferecer uma carta aqui, ó,
tô oferecendo a carta 7 vermelha. E aí todos os outros jogadores eles têm que oferecer uma das cartas da sua mão em troca. Mas as cartas que eles oferecerem vão ser colocadas para baixo e somente você vai ver. Os outros jogadores não sabem o que eles estão oferecendo. Vamos dar um exemplo aqui. Então esse jogador ele vai olhar e falar, pô, não tenho interesse nessa carta 7 vermelha não, tá? Vou oferecer aqui qualquer coisa, sei lá. Vou botar aqui esse 6. Então ele bota aqui a carta virada para baixo. Então esse jogador ele vai olhar e falar, poxa, eu quero muito essa carta. E eu sei que o jogador que está oferecendo, ele quer muito essa carta que eu tenho, ó. O 3. Vai ajudar ali muito o conjuntinho dele. Como eu quero muito essa carta, eu vou então oferecer essa carta aqui, né? Pra provavelmente ele aceitar. E aqui os jogadores podem tentar influenciar, tá? Eles podem conversar, negociar, enfim. Depois de todos os jogadores terem ofertado uma carta, o jogador então que colocou aqui, ele vai olhar secretamente, ele vai olhar a carta desse jogador, interessante, e vai olhar a carta desse jogador. E aí ele tem que escolher uma das cartas para pegar para ele, né? E o jogador que ele escolher vai levar a carta 7. Então nesse exemplo, né, vou mostrar aqui para vocês, né, mas os outros jogadores não saberiam, esse jogador ofereceu uma carta muito boa para nós, então nós com certeza vamos querer. Eu vou anunciar e falar, eu vou trocar com esse jogador aqui. Então eu pego a carta, e esse jogador pega a carta e ela vai para a mão dele, tá? O jogador que não teve sua carta escolhida, pega a sua carta de volta, e o próximo jogador no sentido horário vai oferecer uma carta. Até que todos os jogadores tenham oferecido uma carta, né, e realizado a fase de troca. Bem simples. Então às vezes você vai querer pegar uma carta ou trocar uma carta só para negociações futuras, enfim. É um jogo ali de negociação. Depois de todos os jogadores terem a oportunidade de oferecer uma carta, né, e fazer a troca, quando voltar aqui para o jogador inicial, todos os jogadores vão pegar todas as cartas da sua frente e juntar com as cartas da sua mão. E nós vamos para a terceira e última fase da rodada, que é a fase de apresentar novas cartas. Então nessa fase, depois de pegar as cartas, você vai apresentar novas cartas na mesa. E a quantidade depende da rodada, tá? Temos aqui ó, na nossa colinha. Na primeira rodada, os jogadores vão apresentar agora então 4 cartas ao invés de 2. Na segunda rodada, 6 cartas. Na terceira, 8. E na quarta e última rodada, todos os jogadores vão ter 13 cartas na sua frente. E nós vamos fazer a pontuação. Dando um exemplo aqui então, né? Porque nesse canal aqui eu gosto de dar muitos exemplos. Vamos lá olhar esse jogador e olha só, ele já tá com... Caramba, ele tá com um conjunto muito bom aqui, tá? E aqui entra um detalhe muito interessante do jogo. Porque eu tenho que voltar 4 cartas aqui. E não preciso voltar aquelas 2 cartas que eu coloquei na rodada anterior. Eu posso mudar de ideia, né? Dependendo com as cartas que eu troquei, as cartas que vieram depois que eu comprei, eu posso realmente mudar de ideia e apresentar novas cartas. No caso aqui, eu realmente vou querer ficar muito com esse conjunto, porque eu tenho uma sequência de 5 cartas aqui, que é uma coisa excelente. Mas eu posso querer esconder o jogo, para os jogadores não saberem que eu já tô tão bom assim, né? E aqui entra um detalhe interessante, você pode baixar cartas para mostrar o seu jogo, ou você pode até tentar esconder seu jogo, né, baixando as cartas, mas as cartas que estarem na sua mão você tem que usar para troca, tá? Então tem que ficar ligado nesse ponto aqui. Vamos supor aqui que eu vou mostrar aqui então, ó, 2, a 4, e eu vou mostrar para os jogadores que eu consegui a 3, né? Esse jogador ele já sabe, porque ele me deu, então eu vou acabar revelando para esse outro jogador que eu consegui a carta 3, né? Lembrando de pôr as cartas viradas para baixo, depois que todo mundo escolher, você vai organizar da forma que eu já expliquei aqui pra vocês, né? Por linha e colocando os números nos seus respectivos lugares. Mas eu não quero contar pra eles, ó, que eu tô com a 5 e a 6. Então eles vão falar, pô, ele já tá muito avançado, talvez não vão querer trocar comigo. Vamos tentar fazer um outro conjuntinho aqui também, né? Porque é importante a gente variar a nossa pontuação. Eu vou baixar aqui então essa 7 aqui, ó. Vou descer essa carta aqui, por exemplo. E aí eu vou colocar ela numa segunda linha, aqui mais ou menos no número 7, né? Aqui seria o 5, o 6 e o 7, por exemplo. Então, depois de todos os jogadores terem feito isso, né? Feito a sua apresentação, o jogador à esquerda do jogador inicial vai ser o primeiro jogador e nós vamos começar novamente uma nova rodada, comprando cartas, realizando as trocas e apresentando novas cartas, né? Pega tudo e na segunda rodada baixa 6. Na terceira rodada, pega tudo, baixa 8. E na quarta rodada, pega tudo, baixa 13 e nós vamos pontuar, fazer a pontuação final. O jogo ele é bem simples, tá? Ele é realmente muito simples, como vocês estão vendo. E agora vocês vão entender a pontuação. Eu vou dar alguns exemplos aqui de pontuação final. Depois dos jogadores terem apresentado as suas 13 cartas, vai sobrar uma carta na mão, tá? Ela não usada na pontuação. Eu já aqui
vou dar um exemplo de pontuação de um jogador, da pontuação final, nós temos, vamos supor que ele terminou aqui com essas 13 cartas. E nós vamos contar a pontuação, e nós temos aqui uma colinha, para saber o número de cartas em sequência, quantos pontos vale. E a pontuação nós vamos contar por linha e por coluna. Começando aqui na primeira linha, nós vamos ver quantas cartas em sequência nós temos. Primeiro, começando aqui com 1, ela é uma carta sozinha, tá? Não tem nenhuma carta do lado dela. Então, aqui, ó, mostra aqui a quantidade de cartas. Uma carta nem tem na tabela, então não vale nada. Então isso aqui é 0 pontos. Aqui nós temos o 3 e o 4, que são 2 cartas em sequência. Então o jogador aqui tem 2 pontos na linha azul. Vamos para a linha de baixo. E nessa linha, o jogador, né, ele tem 2 cartas aqui em sequência, então mais 2 pontos. E ele tem mais 3 cartas em sequência, que seriam mais 4 pontos, tá? Então você vai contar individualmente ali. Então aqui seriam 2 pontos, mais 2 pontos daqui, mais 4 pontos daqui, porque ele tem 3 cartas em sequência. Nessa última linha ele já tem 5 cartas em sequência, então ele ganha 10 pontos, mais um bônus de 1, tá? Então sempre que você tiver 5, 6 ou 7 cartas, você ganha um bônus adicional. E esse bônus ele vale somente para a linha, tá? A gente vai contar a coluna, mas ele vale somente para a linha, ou seja, cartas da mesma cor em sequência. Muito bem, então esse jogador fez mais 11 pontos aqui, e agora nós vamos contar as cartas em coluna. Essa primeira coluna, cartas número 1, tem só 1, 0 pontos. Essa outra coluna, 2 cartas, 2 pontos. Essa outra coluna, 3 cartas, 4 pontos. Essa outra coluna, 2 cartas, não precisa estar em sequência, tá? Colunas, né? Porque são diferentes, então você vai ver mesmo, basicamente quantas cartas do mesmo número que você vai ter ali na coluna. Então mais 2 aqui seriam 2 pontos, 2 aqui 2 pontos, 2 aqui 2 pontos e aqui 0. Pontuação final, se eu fiz tudo certo aqui, 31 pontos desse jogador. O jogador com maior quantidade de pontos é o grande vencedor de Matryoshka. Em caso de empate, o jogador com maior sequência na mesma linha é o grande vencedor. Se ainda continuar empatado, você vai ver a maior sequência numa outra linha, tá? Então esse jogador teria 5, numa outra linha teria 3. Se o empate ainda persistir até o final, né, contando por linhas ali, os jogadores compartilham a vitória. E é assim que se joga Matryoshka. Bem facinho, né? Bem simples, mas é um jogo aí bem legal. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado de alguma forma aí, que vocês tenham entendido principalmente como o jogo funciona. Gostaram? Deixa um like, considere se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos aqui no Casal dos Jogos. Ficou alguma dúvida? Tá com alguma dúvida aí da pontuação, qualquer coisa do jogo? Coloca aí nos comentários ou me chama no Instagram, @casaldosjogos, vai ser um prazer tirar dúvida para vocês. Obrigado a todos que assistiram até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Esse jogo aqui, ó, foi uma grata surpresa do Doc. Adoramos aqui em casa.